O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o plano de transformação ecológica lá em Dubai, nos Emirados Árabes, nesta sexta-feira. A gente vai ao vivo, então, a Brasília. O repórter André Anelli está acompanhando de perto essa viagem da comitiva brasileira a Dubai, aos Emirados Árabes, e a apresentação desse plano pelo ministro Fernando Haddad. Quais são os detalhes, André? Boa tarde. Obrigado, Brown. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados no 3 em 1 aqui da Jovem Pan. O Brasil precisa de investimentos adicionais entre 130 e 160 bilhões de dólares por ano na próxima década para custear esse novo plano de transformação ecológica que foi divulgado pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad no dia de hoje. Esse valor somado em 10 anos representa mais de $1 trilhão. Segundo o governo federal, a maior parte dos aportes vai precisar ocorrer principalmente em infraestrutura para promover adaptações, produzir energia e aprimorar a industrialização de maneira sustentável. Essas ações devem contar com o uso de recursos renováveis e o menor impacto ambiental possível. De acordo com o ministro Fernando Haddad, ele que acabou então divulgando esse plano durante a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP28, o Brasil tem estudos que indicam que a transformação ecológica poderia gerar de 7 a 10 milhões de empregos em todos os setores, com um enfoque especial nos segmentos de bioeconomia, agricultura e infraestrutura. Mas o ministro disse que para atingir esses números é preciso então o investimento bilionário. No entanto, para capturar essa oportunidade, esses mesmos estudos estimam que o Brasil precisa de investimentos adicionais da ordem de 130 a 160 bilhões de dólares por ano nos próximos 10 anos, principalmente em infraestrutura para adaptação, energia, indústria e mobilidade. E seguindo a mesma linha dos discursos do presidente Lula durante a COP28, o ministro disse ainda que é injusto que os países do chamado Norte Global articulem para que o Sul Global pague os custos da crise climática. Nesse sentido, Haddad afirmou que o plano de transformação ecológica visa unir forças em torno de um objetivo histórico, o de interromper o que ele chama de 5 séculos de extrativismo e destruição do meio ambiente, para posicionar então o Brasil na vanguarda do desenvolvimento sustentável. Brown. Valeu, obrigado, André Anelli, pelas informações. Boa tarde, bom final de semana para você por aí, André. E aí, senhores, concordam com esse apelo feito pelo ministro Fernando Haddad, dizendo que é necessário $1 trilhão para a implementação dessa agenda ecológica aqui no Brasil? O problema é dinheiro, Segré? Eu gostaria de saber como chegou nesse número. Te juro. É uma boa. Eu gostaria de saber. Questionamento. Imagina o governo do PT com cento e sei lá quantos bilhões de dólares por ano para construir infraestrutura. Nossa. Deus que me livre. Nossa. Mas da onde saiu esse número? E o melhor, da onde que vai vir esse recurso? E para onde vai? Não, o para onde vai é o que me preocupa. O para onde vai a gente já sabe. Para onde vai é que me preocupa. Mas a questão é quem vai aportar esse dinheiro e com que tipo de transparência. Essa governança global que tanto defende o presidente se baseia, ou a palavra governança se baseia na transparência. E se tem alguma coisa que no passado, pelo menos, não foi muito transparente, foi a questão da obra pública. Me dá muito medo, $1 trilhão para gastar em infraestrutura e adaptabilidade por essa questão da nova matriz energética. Que medo, gente. Fala, Alain. Não, pois é, fora da realidade pedir $1 trilhão, né? Em uma década, vamos ser justos, sem querer aqui suavizar, mas o ministro falou em uma década, seria ao longo de 10 anos que ele queria obter esse $1 trilhão. Agora, é interessante como se utilizam da causa ambiental justamente para pedir essas quantias absurdas. E a gente sabe que, na prática, o dinheiro não vai ser utilizado apenas em questões ambientais, até porque
essa transição energética, ela não veio ainda, é muito duvidoso. Quer dizer, qual país que vai disponibilizar $1 trilhão, vai fazer uma aposta tão grande em algo que a gente não sabe? Tomara que dê certo, mas a gente não sabe se vai dar certo. E aí mostra como todo esse debate ambiental, muitas vezes, ele se torna muito irracional. Existem hoje questões mais prioritárias, ao meu ver, como, por exemplo, saneamento básico, condições de pobreza extrema, e ninguém fala disso, né? Dinheiro para essas questões que são muito mais factíveis, mas tem todo esse apelo em relação à questão ambiental, que não é uma questão trivial, porque significa uma migração hoje para essa economia verde, ela é custosa. Significa encarecimento do processo produtivo e aumento da pobreza. Mas do jeito que é discutido, parece que é um mundo de maravilhas, e não é assim. O que está ao alcance do governo, então, Dávila, nesse processo que o Alan mencionou, nessa tentativa de tornar viável a economia verde, de tornar viável que as empresas adotem políticas ecologicamente corretas? O que é que o governo poderia fazer nessa direção? Dá dinheiro? Como é que é? Bom, primeiro vamos contar uma coisa aqui para a nossa audiência. Existe no mundo hoje em torno de $40 trilhões de investimento privado, no mundo inteiro. Se pegar todo o pool de investimento privado no mundo disponível. Se o Brasil tem capacidade de capturar 50% do carbono do mundo, numa conta aí a gente podia atrair quase 20 trilhões, muito mais do que 1 trilhão do que ele está pedindo lá. Só que o dinheiro privado só virá ao Brasil quando tiver segurança jurídica. Então, se esse governo realmente quiser fazer alguma coisa positiva para essa questão ambiental, é falar assim, eu garanto que nós vamos entregar 2 anos aqui em infraestrutura para fazer isso, com investimento. Me dá garantia que eu não vou chegar lá com o dinheiro, vai ficar parado no IBAMA, no Ministério Público, vai ficar sendo sabotado a vida inteira pela burocracia brasileira e nenhum projeto sai do papel. Então faz o seguinte, chega lá na COP28 e fala assim, eu garanto que no prazo determinado aqui desses projetos de infraestrutura, as coisas vão acontecer. E pode começar, como bem disse o Alan Gani, para o maior projeto socioambiental do mundo, que é o saneamento. Nenhum outro país do mundo tem um problema de saneamento tão grave como o Brasil, que precisa levar esgoto tratado para 100 milhões de pessoas. Não tem nenhum outro país que tem esse desafio. Então pode começar resolvendo o preço. Mas para fazer com isso, como é que não vai ter judicialização? Como é que eu vou poder realmente ganhar a concessão e não vou mudar o contrato na hora? Como é que não vou encampar o meu negócio depois que dá dinheiro? Essa é a grande questão no Brasil. Então, se o governo fizer só a parte que lhe cabe, que é garantir a segurança jurídica, isso seria uma maravilha, que poderia vir para o Brasil muito mais do que $1 trilhão. Pode vir em torno de $20 trilhões em investimento privado. E é esse o investimento que transforma o país em riqueza e faz a economia crescer. E você, Piperno, o que achou dessa mensagem que o ministro da Fazenda levou até Dubai? Foi positiva essa declaração e esse chamamento feito por ele? Bom, primeiro que anteontem até tinha dado um spoiler sobre esse projeto, porque ele é grande, ele é comprido, até ele é resultado aí de estudos multidisciplinares e que envolveu vários ministérios. E a Marina Silva, ela usa, às vezes, um ambientalês e tal, que é difícil a gente entender algumas coisas e tal, né? Não só no ambientalês, né? Sim, é por isso que houve lá uma dificuldade. Mas eu disse aqui... Você é a tradutora. Ontem eu falei, existe um projeto, ele é comprido e tal, contempla seis itens muito... também robustos, aí muita coisa envolvida. Agora, por exemplo, em relação a isso que o Dávila falou, como é que um governo, seja o do Lula, seja qualquer outro, vai chegar num evento como esse e falar assim, olha, eu garanto, independentemente do Ministério Público, do IBAMA, sei lá o quê. Não, quer dizer, existe lei, quer dizer, tem que respeitar esse ordenamento. Ele não pode atropelar esses órgãos, quer dizer, não, se o Ministério Público... Casa, antes de apresentar um projeto, acerta com o Ministério Público. Se a gente fizer esse projeto dessa forma, tal, isso é que é fazer lição de casa. Não dá para chegar lá e falar que você vai botar dinheiro numa coisa que todo mundo que colocou dinheiro no Brasil perdeu dinheiro nessa infraestrutura, porque nada cumpriu. Tem um monte de coisa funcionando. Eu falei anteontem aqui de um projeto lá no Piauí, inclusive, que ninguém por aqui deu a mínima, são 2 bilhões de euros. De começar, nem começou o investimento, vai ser investido. Agora, pergunta quem investiu aqui em metrô, em infraestrutura no Brasil, a canseira que toma.
É uma coisa inacreditável isso. A gente precisa dar segurança jurídica ao investimento. Então, vamos fazer a lição de casa. Como é que nós vamos criar um ambiente de negócio onde o investidor sabe que aquilo que está no papel é o que vai acontecer? Fala, secretário. Eu imaginei um meme. Já te devolvo, Piperno. Imaginei um meme. Nós temos na audiência muitos criativos. Imaginei uma foto de um menino numa comunidade, em alguma cidade do norte do Brasil, comemorando que temos agora tomada para carro elétrico, temos energia solar, mas está sem esgoto e sem água. Não são prioridades esgoto e água perante uma tomada de um carro elétrico pela economia verde? Só uma pergunta. Não, e essa questão, rapidinho, essa questão do saneamento básico, ela afeta o meio ambiente. Porque a partir Total. Então vamos resolver isso. Aliás, né, o governo vetou o marco do saneamento. Inclusive, derrubou. Todos esses pontos estão aí contemplados nesse vasto plano. Se isso vai ser cumprido, não é uma outra coisa, mas está lá. Então está se buscando investimento para isso, e detalhe. Não está lá só se buscando captar dinheiro para o governo torrar, para o governo sair gastando. Quando se fala nesse trilhão, é exatamente a necessidade do país, incluindo, obviamente, projetos privados. Mas não é um dinheiro que vá direto para o governo. É contraditório. Vetou o saneamento. Pipo. E agora vai falar, não, somente as empresas públicas têm que... Mas eu gostaria que você trouxesse investimento privado. Falei, peraí, resolve a tua vida, você está confuso. Tem que resolver. Esse governo não entendeu que a questão ambiental vai se resolver pelo meio do mercado. É o mercado que está com o dinheiro na mão e quer investir. Agora, para o mercado investir, o governo precisa cumprir o papel dele, que é garantir a segurança jurídica, que as regras e os contratos serão respeitados. Porque a gente está falando de investimento de longo prazo e capital intensivo. E muita gente já tomou calote aqui. Mas vamos ver que resultado tem, Vitor, porque se é tão bom o projeto, imagino que deve ter fila para trazer dinheiro para aqui. Vai falar, e aí, o que vocês acharam? O ministro Haddad vai perguntar, o que vocês acharam? Vocês têm Bravo, gostei. Agora, quantos vai depositar o dinheiro? Isso, eu não sei se é fila. Está me chamando. Eu sei que alguém tem que ter um projeto, tem que começar em algum momento. E, aliás, tem um monte de coisa acontecendo pelo país todo. Deixa eu só fazer um intervalo para quem está nos ouvindo pelo rádio. Agora são 5 horas e 27 minutos. Diga lá. Não, é que aí o governo vai lá, faz um projeto, arruma um projeto para trazer dinheiro. Aí, no fim, dá uma escorregada ideológica dessa, um extrativismo do mundo rico. É um negócio inacreditável. Você está lá para seduzir a turma, para botar dinheiro no negócio. E aí você vai para coisa ideológica, porque tem que ter essa chancela. E essa é a visão de mundo dessa turma. É a visão do Estado como indutor do crescimento. É essa visão que, se não tiver o Estado para organizar isso, essa selvageria do mercado vai acabar com o Brasil. Uma coisa? É inacreditável esse retrocesso ideológico que permeia no governo de hoje. Eu falo que o mundo tem duas esquerdas. Tem uma esquerda inteligente e uma esquerda burra. A esquerda inteligente é aquela que reconciliou com o mercado. É aquela que entendeu que, puxa vida, olha, realmente a gente precisa ter o mercado para fazer a economia voltar a crescer e tal. Ministro Haddad está nessa, Dávila? Ministro Fernando Haddad? Não. Será que está nesse grupo? Eu vou dizer assim, primeiro eu vou dizer por que a esquerda burra é a nossa. Tá. Porque a esquerda inteligente é essa mesmo. Foi o Fernando Henrique, é o Felipe González na Espanha, é aqui no Chile. Orique, às vezes, É isso aí. Essa turma entendeu. Não, a gente não vai ter que brigar com o mercado, a gente tem que reconciliar com o mercado, justamente porque é o crescimento econômico que vai permitir com que nós façamos política social. Essa é a direita inteligente. A esquerda. A direita é sempre inteligente. A esquerda inteligente. A esquerda burra é essa coisa que é o Estado indutor, porque o capitalismo selvagem, a ganância dos empresários, a gente tem que regular, fiscalizar, colocar a burocracia no meio. É essa narrativa que ainda sustenta essa visão do governo Lula. Bom, deixa eu passar aqui para o nosso próximo assunto. Oi, Piperno. Vai lá. Porque a direita predatória do Brasil, ela nem sabe o que é ambientalismo. Isso é uma coisa. A pauta ambiental é uma pauta de direita. Tá lá, você pegar lá, o Roger Scruton levanta essa questão, que é justamente conservar o meio ambiente. Mas foi sequestrada ideologicamente pela esquerda. A pauta ambiental é de direita. A pauta ambiental da direita do Brasil é a pauta do passar boiada. Não, a pauta ambiental de preservação do meio
errado. Não terrorismo ambiental. Isso é de esquerda. Agora, a preservação real do meio ambiente é de direita. A esquerda vai ser passar boiada jamais. Agora, uma coisa, por exemplo, praticamente uma cópia muito parecido com o discurso do presidente Lula hoje foi o discurso de um tal de Ray Charles. Também fala exatamente de exploração, Não tem nada a ver, Piperno, que o Ray Charles... Mas que você tá maluco, Piperno? Não tem nada a ver. Ninguém tá falando em extrativismo, aqui, em controle, Estado de intervenção. Ninguém tem essa Ele tá falando exatamente de exploração de pobreza. Falou hoje. Isso é outra coisa. Não estou falando de exploração ambiental com essa visão da esquerda. Imagina, não tem nada a ver. Aliás, a pauta conservadora, como bem lembrou o Malangani, foi no programa da Margaret Thatcher, o primeiro programa nos anos 1980, que trouxe a questão ambiental como a importância da Aliás, o Reino Unido é um expoente. Não, aliás, fala, Brau. Segura um pouquinho, gente. Só vamos receber de volta quem está chegando aqui nos ouvindo pelo rádio. Imagina, o cara tá no carro, ligou o rádio, agora tá essa gritaria, essa chiadeira aqui. Vamos só colocar a ordem na casa. Não. A gente ainda está falando sobre o tema que você ouvia antes do intervalo, aquela declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá em Dubai, nos Emirados Árabes, pedindo investimentos estrangeiros aqui no Brasil, dizendo que o Brasil precisa de $1 trilhão para a agenda verde. E o assunto está gerando divergências acaloradas por aqui. Fala, Alain. Não, a direita, ela preza pela conservação do meio ambiente. É que essa pauta foi, aliás, como outras, essa pauta foi sequestrada pela esquerda. Só que a esquerda não está preocupada com a preservação do meio ambiente. A direita. Se utiliza dessa pauta justamente para aumentar o controle do Estado sobre as empresas e arrecadar. É isso que a esquerda está preocupada. Instrumentalizou a causa ambiental. A direita brasileira é tão cínica que ela não fez absolutamente nada em relação a isso até hoje, a não ser proporcionar desmatamento, contrabando, queimado. Isso ela fez. A política do passar boiada. A direita brasileira só fez isso. Vamos separar agora a ideologia da realidade? Quem que está investindo na iniciativa privada em toda a revolução de energia limpa no Brasil? Setor privado. 100%. Não, e a setor privado na esquerda. 100%. Quem é que investiu na cana, na biomassa, na eólica, na solar? Em dinheiro privado. Aliás, onde o Estado se meteu foi uma porcaria, que é na questão da transmissão. É isso aí. Aí começa a bobagem. Aliás, o MST mata gado. O MST mata gado. Pega lá a Suzano. A Suzano tem um monte de projeto ambiental. Isso é discurso distorcido da direita outra vez. Não, primeira coisa. Distorcido. A gente falou disso. Primeira coisa. Vamos ouvir o Piperno? Fala aí, Piperno. Sim, porque eles confundem uma coisa com outra. Primeiro, é óbvio que o governo, seja ele de esquerda ou de direita, ele quer investimento privado. E esse governo está lá, tentando buscar dinheiro privado para isso. Segunda coisa, embora tenha muitos investimentos privados no Brasil, felizmente, e não foi por conta de incentivo de políticos de direita, mas sim de capitalistas que viram oportunidade, ótimo que o Brasil tenha isso, também não é igualmente verdade que esses investimentos sejam exclusivamente de capitalistas. O Estado brasileiro, até no tempo do governo militar, ele, por exemplo, investiu muito. O Proálcool, por exemplo, que é um êxito na história do Brasil, nasceu lá no governo militar. Grandes usinas hidrelétricas, Itaipu, Tucuruí, no governo militar.